Debate para Conselheiro Tutelar de Alagoa Nova. Oferecimento Paraíba de Prêmios. CIEP Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira. Arruda Material de Construção. Martins Móveis. Estúdio Mix Digital. Nélio Marques Artes Gráficas. Aninha Modas. Pimentel Gás. Turismania Excursões. Mercadinho Preço Bom. Vidraçaria Vitor. ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova. Hortifruti do Sertão e nossaloja.com. Nina nasceu no campo, entre árvores e plantações. Como toda criança, ela divide seu dia entre se alimentar bem, estudar, brincar. Mas, infelizmente, não é bem assim. Nem toda criança segue essa mesma rotina da Nina. Muitas vivem sob o fantasma da miséria, da violência, da falta de perspectiva. Por isso, em 1990, nasceu um importante aliado da infância, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, um compromisso da sociedade com a cidadania. O ECA veio atender uma exigência da Constituição de 1988, que determinava dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem. O Estatuto conseguiu reunir e definir claramente todos esses direitos, normas que devem ser seguidas à risca para garantir o desenvolvimento integral de meninas e meninos ao longo da infância. O artigo 4, por exemplo, afirma que todas as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta e, por isso, devem ser os primeiros a receber socorro e proteção. Nina, como tem apenas 10 anos, tem prioridade de atendimento. O Estatuto também estabelece que toda criança tem direito à liberdade. O artigo 16 prevê o direito de ir, vir e frequentar espaços públicos, direito à opinião e expressão, a brincar, praticar esportes e se divertir. Veja a Nina e seus amigos, eles aproveitam pra valer. O artigo 18 é claro quanto à proteção. É dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, combatendo qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, constrangedor. A educação ganha atenção especial nos artigos 53 a 59. Todas as crianças e adolescentes têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento como pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Eles também devem ter acesso à escola pública e gratuita, perto de suas residências. Aos portadores de deficiência é garantido o direito à educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino. Entre os amigos de sala da Nina está o João, um cadeirante que teve seu direito respeitado. E atenção, o artigo 56 aborda uma realidade que deve ser investigada e combatida. A escola deve comunicar ao Conselho Tutelar casos de maus tratos, faltas injustificadas e evasão escolar. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um guia completo, uma referência. E você, educador, pode ajudar toda a comunidade escolar a compreender o ECA. Organize oficinas, debates, utilize vídeos e cartilhas. Reflita com os alunos sobre os direitos e responsabilidades para o exercício da cidadania. Discuta o projeto político-pedagógico da sua escola e ajude a construir um novo olhar sobre a infância e a adolescência. Olha só, a Nina se sente protegida, amparada, acolhida, como deve ser e como garante o ECA. Ela sabe o que é ser livre para aprender, brincar, realizar. E conhece na prática o verdadeiro sentido da palavra respeito. Boa noite. Começa agora mais um debate entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. A partir de agora, cada um dos candidatos tem a oportunidade de colocar frente a frente as suas ideias e defender o seu voto. Hoje, que é a segunda noite de debate, estamos recebendo mais 6 candidatos
E a partir de agora você acompanha a esse debate produzido pela Mix Web TV e você tem a oportunidade de conhecer cada uma das ideias dos candidatos. E você que não tem um candidato decidido ainda para o voto, você pode escolher através desses debates produzidos pela Mix Web TV. Este que é o segundo dos 3 debates que estão sendo realizados aqui na CAM, todas as noites, a partir das 8 horas da noite, aqui na Mix Web TV. Lembro a vocês que as eleições para Conselho Tutelar ocorrerão no dia 6 de outubro e aqui no município da Lagoa Nova teremos 2 locais de votação. Um, que é a Escola Professora Violeta Costa de Souza, e o outro, que é a Escola Manuel Martins, do povoado do São Tomé. Agradeço desde já a sua audiência, a sua companhia e convido você a curtir a página no Facebook da Mix Web TV, a compartilhar a esse debate. Agradecer você também, não só pela audiência de hoje, como também a audiência de ontem. Eu fiquei muito feliz em ver que várias pessoas nos acompanharam, várias pessoas elogiaram a qualidade do nosso debate. Fico muito feliz e uma honra ter a sua audiência. Agradeço também a presença dos senhores e senhoras que se encontram neste momento nos nossos estúdios. Vamos conhecer agora as regras do debate de hoje. Terá 4 blocos distintos. O primeiro bloco será de apresentação dos candidatos. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas sorteadas pelo mediador. Terceiro bloco, serão sorteados vídeos com perguntas feitas pela sociedade alagoanovense. E o quarto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Pois bem, essas são as regras do nosso debate. Nesse primeiro bloco, teremos as considerações iniciais de cada um dos candidatos. A ordem de considerações iniciais de cada um dos candidatos foi definida através de um sorteio prévio, ou seja, houve um sorteio e, através desse sorteio, foi definida a ordem onde cada um dos candidatos fará suas considerações iniciais. Iniciaremos esse primeiro bloco com o candidato Gustavo. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos para suas considerações iniciais. E muito obrigado pela presença do senhor nesse debate produzido pela Mix Web TV. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Félix, sou neto de Vicente Jatobá, que por muito tempo trabalhou no mercado público de nossa cidade. Então, eu sou professor em formação, estou concluindo meu curso em licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e isso me oferece como eu posso dizer? Isso me oferece uma base para o cargo, tendo em vista o papel que o professor, por muitas das vezes, tem que desempenhar, seja o papel de um psicólogo, seja o papel de um amigo, seja o papel de um conselheiro, por que não dizendo assim? Bem, e apesar da minha pouca idade, se comparado com os demais amigos candidatos, já tenho uma bagagem e um vasto currículo que me capacita para o cargo de conselheiro. Como exemplo, o trabalho voluntário ao qual eu desenvolvi na minha comunidade de aulas a crianças carentes, como também os 4 estágios que eu desenvolvi no Colégio Monsenhor José Borges, sendo o último um projeto de comunicação social, onde os alunos puderam desenvolver e debater assuntos sobre o seu cotidiano, como, por exemplo, o comércio local de Alagoa Nova. Assuntos esses que, por muitas das vezes, passa despercebido na sala de aula. Bem, a minha profissão está diretamente ligada ao público infanto-juvenil, e isso me fez ver o conselho com outros olhos. Então, eu não vejo o conselho apenas como uma fonte de renda. Eu vejo o conselho como uma ferramenta de mudança social. E é vendo o conselho como uma ferramenta de mudança social que me faz estar aqui hoje como candidato. Bem, e o que me motiva quando percebo a falta de políticas públicas voltada para o público da criança e do adolescente na nossa cidade. O que me motiva é perceber a falta de representatividade jovem do nosso município. Quando percebo que não nos envolvemos e quando percebo que, se não nos envolvemos, pouca coisa irá mudar. Então, eu peço que, para tentarmos mudar, vote no dia 6, no 66.
Muito obrigado, candidato. Esse foi o candidato Gustavo. E seguindo a ordem de considerações iniciais de cada um dos candidatos, o segundo candidato que fará a sua consideração inicial é o candidato Zé. Candidato, o senhor dispõe agora de 3 minutos e muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix Web TV. Boa noite. Boa noite, Wellington. Boa noite, telespectadores que estão em casa nos acompanhando. Boa noite também a todos que estão aqui no estúdio. Bom, pessoal, Conselho Tutelar, quando se fala em Conselho Tutelar, se fala em órgão permanente jurisdicional e esse Conselho Tutelar, ele serve muitas das vezes para aquelas crianças e adolescentes que estão no mundo das drogas, que estão em um mundo que não as compete, e o conselheiro, enquanto órgão que protege. Então, o Conselho Tutelar, eu, enquanto conselheiro, tenho uma formação de quê? Atualmente eu faço o curso de serviço social, também já fui um jovem que participei de muitas rodas de teatrais, peças teatrais, e o conselho nada mais é uma forma de tirar os jovens desse mundo que não os compete, entendeu? Então, assim, eu, enquanto conselheiro, estou atuando no meu 2º mandato, e se Deus quiser irei para o 3º, eu tenho uma formação de que, muitas das vezes, as políticas públicas que são voltadas para o jovem e o adolescente são políticas que elas vêm desenvolver no nosso município uma forma para que o jovem e o adolescente ocupe seu tempo quando não estão na sala de aula. Porque, muitas das vezes, os adolescentes estão na sala de aula pela manhã, quando chegam em casa à tarde, não tem um local para que possa desenvolver um trabalho, para que possa desenvolver uma prática de esporte. Então, assim, cabe muito quando eu falo da parceria Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, NASF, Ministério Público e gestões, porque são através das gestões que temos as conferências municipais, e essas conferências municipais nada mais são conferências que ajudam o jovem e o adolescente nas políticas públicas. Então, assim, meu nome é José, sou filho da afinada Maria de Bebeca, nasci e me criei no bairro do Mutirão, e dispus meu nome a primeira vez para concorrer ao cargo de conselheiro tutelar em 2013, por ter um serviço prestado na escola do meu bairro, por ter um serviço prestado no Violeta Costa, e se for de domingo, no dia 6 de outubro, poder contar com o apoio de vocês, eu estou à disposição. Meu nome é Zé e meu número é 88. Muito obrigado, candidato. E antes de seguir a ordem de considerações iniciais dos candidatos, eu queria agradecer a você pela sua audiência, pela sua companhia e convidar você a compartilhar que é a segunda noite, o segundo encontro entre os candidatos a Conselho Tutelar nas eleições de 2019. Candidato Falbanês é o próximo que fará suas considerações iniciais. O candidato agora possui 3 minutos. Boa noite, obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix. Boa noite a todos que se encontram aqui na ACAN e a todos os internautas que acompanham o debate pela internet, pela Mix Web TV. Bem, meu nome é Falbanês Chaves, eu tenho 28 anos, sou casado há 8 anos com Rafaela Lima e sou filho da professora Fátima Chaves. Muita gente aqui do esporte conhece um pouco do meu trabalho. Eu comecei a trabalhar com jovens quando eu tinha 17 anos de idade. Participei de vários projetos também desenvolvidos pelo município, como Projovem Trabalhador. Depois participei de uma associação jovem aqui no município, onde tive todo o início da minha carreira trabalhando aí com jovens de forma voluntária. Depois iniciei o meu projeto com jovens no esporte, que foi ali por volta de quando eu tinha 19 anos. Ou seja, vai fazer 9 anos que eu trabalho com jovens. Eu tenho 9 anos de experiência só na questão esportiva, fora as questões de dança, fora as questões de teatro e circo, que é uma das oficinas que a gente faz. Nesse período de 9 anos, que eu digo que é onde eu não parei realmente, toda sexta-feira e antes toda sexta e todo domingo, agora se resume apenas na sexta-feira, eu trabalho com jovens de 14 a 21 anos. Por que que eu trabalho com esses jovens? Por que que eu gosto dessa categoria de 14 a 21 anos? Porque naquele momento que eu comecei, as escolinhas
quando chegava a 14 anos, os jovens começavam a chegar no limite que eles podiam praticar aquela atividade. E depois eu comecei a abranger esses meninos, colocar no ginásio, e até hoje alguns estão comigo, outros já acabaram essas atividades aí de esportes, mas, graças a Deus, eu tenho esse trabalho há 9 anos. E, mesmo assim, acredito que é um trabalho que não pode parar. Hoje tem muitas pessoas fazendo trabalho de esportes. Hoje esse trabalho está sendo multiplicado por outras pessoas. E isso me deixa muito feliz, porque a Lagoa Nova precisa de trabalhos como esse. Não significa que eu não sou remunerado para fazer algo que eu não posso desenvolver. Eu acredito muito no trabalho voluntário, porque é o trabalho voluntário que engrandece o município. Se eu vejo que tem uma problemática e eu posso resolver com uma bola, com um colete, com os meninos no ginásio, então eu vou resolver. Eu não preciso ser remunerado para isso. Claro que quando você é remunerado para fazer algo que você gosta, é muito bom. Então, o que eu tinha para falar de início é basicamente isso. Meu trabalho com jovens e adolescentes vem de muito tempo. Hoje me encontro preparado para ser um conselho tutelar e por isso coloquei meu nome em pauta. Agradeço a todos e peço que todos aí continuem na audiência aí da Mix Web TV e desejo uma boa sorte a todos que estão aqui presentes. Muito obrigado e tenham uma boa noite. Muito obrigado, candidato. E o próximo candidato que fará agora suas considerações iniciais é o candidato Wilson. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos para suas considerações iniciais. Uma boa noite para o senhor e muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix. Boa noite, mediador. Boa noite a todos que estão aqui na audiência da Mix Web TV. Meu nome é Wilson Camilo, né, o número 80. Eu sou lá do sítio Honorato, filho de Zé Ponta, de Dona Tonha, menino criado pela avó. Muito bom, por sinal, desmistificando essa coisa de que menino que a avó cria não presta muito. Venho já há algum tempo desenvolvendo trabalho direcionado para a juventude. Nos últimos anos, esse trabalho vem sendo direcionado a partir da Cajamã. Nos últimos 4 anos, eu estou cursando agroindústria, técnico em agroindústria, no Campus 2, em Lagoa Seca. E tem muito tempo ainda, né? Já ajudei muito a comunidade, já trabalho com gente, né? Há muito tempo. Eu gosto de dizer que trabalho com gente porque a pessoa que é gente é a pessoa que faz o bem pelos outros, né? E na minha comunidade, eu já ajudei a fundar a associação, sou cofundador da associação da comunidade. Trabalhava na parte litúrgica da comunidade também, católico por nascença e natureza, né? Exercendo sempre o que Cristo veio pregar para a gente aqui, que é pregar a paz e o amor, a união e a unidade entre todo mundo. E não mais é isso. Novamente, meu agradecimento a todos que estão aqui ligados na Mix Web TV. Muito obrigado, candidato. E o próximo que fará suas considerações iniciais nesse, que é o segundo debate entre os candidatos a Conselho Tutelar nas eleições de 2019, é o candidato Lalo. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos. Boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix. Boa noite a todos aqui presentes no estúdio. Boa noite a todos que nos acompanham em casa pela Mix Web TV. É uma satisfação enorme poder aqui explanar um pouco das minhas intenções, o porquê ser candidato novamente a conselheiro tutelar. Meu nome é Alisson, mas a população me conhece por Lalo. Sou filho de Branca e Jaburu, lá da Rua do Leite. Estou aí tentando a reeleição novamente para o Conselho Tutelar. Sou formado em eletrônica pela Escola Técnica Redentorista e estou terminando agora o curso de Geografia. Mas durante o estágio 1 eu lecionei por alguns meses aqui na Escola Monsenhor José Borges, onde pude fazer um trabalho além do que é feito o trabalho de conselheiro tutelar, pude fazer um trabalho mais voltado para a educação, onde, graças a Deus, eu pude trazer muitos jovens e a ter interesse pelo estudo novamente. Mesmo que por pouco tempo eu consegui fazer que eles tivessem um pouco mais desse interesse. Ainda estou lecionando, que já estou no estágio 2, e dizer que ser conselheiro tutelar é uma satisfação enorme para mim, porque comecei toda a minha militância na área da infância e juventude. Em 2007, quando comecei a trabalhar pequenas peças teatrais, também no Colégio Monsenhor Borges, fizemos por 2 anos a encenação da Paixão de Cristo na rua, onde era cobrado dos atores, dos jovens que participavam no tempo, a assiduidade na escola e, principalmente, um bom comportamento, e assim a gente conseguia juntar uma galera bem
interessada no projeto e manter o equilíbrio dentro da escola. Em outras oportunidades, também fizemos algumas peças no teatro, participei de quadrilha, então venho aí com uma vasta bagagem na área da criança e do adolescente. E fazer uma pequena explanação aqui sobre os nossos trabalhos, que é uma luta diária, fazer uma pequena explanação de um caso que aconteceu recentemente aqui em nossa cidade, de uma criança que ela foi abandonada em casa pelo pai e pela madrasta. Na época do ocorrido, estávamos de plantão, eu e o conselheiro José, fizemos todo o procedimento que é permitido por lei. E foi cobrado, logicamente, a questão da fiança por abandono de incapaz. Imaginem vocês, na condição de pais, o que é uma criança de 4 anos que precisa de cuidados especiais estar em casa sozinha, das 10 da manhã às 2 da tarde. Então foi feito todo o procedimento e, após pagar a fiança de um salário mínimo, o pai começou a denegrir minha imagem, dizendo que eu fui errado, que pagou R$2.000 de fiança, e junto a ele ficou uma senhora também denegrindo minha pessoa. Então, o recado que eu deixo é: fiz meu trabalho, vou fazer e continuarei fazendo, enquanto conselheiro tutelar serei. Meu nome é Lala e meu número é 79. Muito obrigado, candidato. E a próxima candidata, e a última candidata que fará suas considerações iniciais, encerrando este que é o primeiro bloco do segundo encontro entre os candidatos a Conselho Tutelar nas eleições de 2019, nosso município, é a candidata Nuara. Candidata, a senhora possui, a partir de agora, 3 exatos minutos para suas considerações iniciais. Boa noite e obrigado pela sua presença aqui no debate. Boa noite, mediador. Boa noite a todos e a todas que aqui estão presentes. Quero cumprimentar a todos que neste exato momento estão nos assistindo pela página da Mix Web TV e também quero cumprimentar toda a população de Alagoa Nova. É uma honra para mim estar aqui nessa noite participando desse debate como candidata ao cargo de conselheira tutelar em nosso município. Espero poder repassar a cada um de vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha experiência, diante das perguntas que a mim serão direcionadas. Iniciei minha trajetória com criança e adolescente há quase 10 anos, como professora, como coordenadora da infância missionária aqui na paróquia de Santa Ana, e atuei por 2 mandatos como conselheira tutelar aqui em nosso município, que foi onde eu tive a oportunidade de garantir os direitos e defender os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por esse motivo, resolvi colocar mais uma vez o meu nome à disposição da população de Alagoa Nova, para que no dia 6 de outubro possam confiar a mim o seu voto. Ainda tem tempo, né? Então, pessoal, eu peço a todos que neste momento estão me assistindo, estão assistindo os demais candidatos, peço que me escutem, que me acompanhem e que possam confiar a mim o seu voto. Obrigada. Muito obrigado, candidata. Essa foi a candidata Nuara que encerrou este que foi o primeiro bloco do segundo debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar nas eleições de 2019. Lembro a você que as eleições aconteceram no dia 6 de outubro e teremos 2 locais de votações aqui no município de Alagoa Nova. Um, que é a Escola Professora Violeta Costa de Souza, e a outra, que é a Escola Manuel Martins do Povoado de São Tomé. Agradeço a você pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto já já com o segundo bloco. Debate para Conselheiro Tutelar de Alagoa Nova. Oferecimento Paraíba de Prêmios. CIEP Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira. Arruda Material de Construção. Martins Móveis. Estúdio Mix Digital. Nélio Marques Artes Gráficas. Aninha Modas. Pimentel Gás. Turismania Excursões. Mercadinho Preço Bom, Vidraçaria Vitor, ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova, Hortifruti do Sertão e nossaloja.com. Você está acompanhando pela Mix Web TV, a segunda noite do debate dos candidatos ao Conselho Tutelar aqui do nosso
município de Alagoa Nova. E a gente convida você a curtir nossa página, né, na internet também, compartilhar, avisar aí aos amigos, familiares que tem debate aqui na Mix Web TV. Daqui a pouquinho a gente segue com essa segunda noite de debate. Queremos agradecer aos nossos colaboradores, ao Mercadinho Preço Bom, o lugar certo da sua economia, Pimentel Gás, Aninha Modas, para você que gosta de se vestir bem e andar na moda, Martins Móveis, tudo em móveis e eletrodomésticos, também Vidraçaria Vitor, Estúdio Mix Digital, fotografando casamento, aniversários, momentos mais especiais aí de sua vida. Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova, a CAN, que está nos cedendo esse espaço para que fosse montado aqui o estúdio, para que acontecesse este debate. Arruda, material de construção, tudo em material de construção. Também a INC, provedor de internet rápida aqui em nossa cidade. Nélio Marques, artes gráficas, cartão de visita, panfletos, tudo isso você fala aí com o nosso amigo Nélio. Turismania e excursão, completando um ano, e vem aí muita novidade. SE Publicidade, nossa divulgação, seu sucesso, e Hortifruti do Sertão. Então, a partir de agora, a gente vai seguir com o nosso debate nesta segunda noite aqui pela página da Mix Web TV. E você que está assistindo a gente agora pode compartilhar, certo? Aí avisar os seus amigos, a sua família que tem debate, para que você possa conhecer melhor o perfil de cada candidato ao Conselho Tutelar que está participando do debate esta noite. E aí você vai poder escolher os 5 que você pode votar e eleger, para que, durante esses próximos 4 anos, ele possa trabalhar em defesa do direito das crianças e adolescentes aqui do nosso município. Vamos seguir com... É isso aí também. Lembrando que o pessoal, mesmo sendo um voto optativo, vamos votar, vamos escolher, que é importante o Conselho Tutelar, como assim está dizendo aqui nesta noite, todos os conselheiros que estão participando, todos os candidatos, aliás. Então, no dia 6, temos 2 locais de votação, aqui na cidade, na Escola Violeta Costa, e lá no São Tomé, a Escola Manuel Martins. Vamos seguir com o debate nesta segunda noite. Voltamos com o segundo bloco deste, que é o segundo debate entre os candidatos a Conselho Tutelar nas eleições de 2019. Lembro a vocês que as eleições ocorrerão a partir do dia 6 de outubro e teremos 2 locais de votações aqui no nosso município. Dia 6 de outubro não só vale para o nosso município como um dia de votação, como também é um dia de votação nacional, ou seja, todo o país, no dia 6 de outubro, estará votando e escolhendo os 5 candidatos a Conselho Tutelar. Lembro também que são no total 18 e você tem a opção de votar em 5 candidatos. Vamos conhecer agora as regras desse segundo bloco. Segundo bloco. Os candidatos responderão perguntas sobre temas inerentes à função de conselheiro tutelar. As perguntas serão direcionadas a todos os candidatos através de sorteio feito pelo mediador. Os candidatos irão dispor de até 3 minutos para a resposta. Será sorteado primeiro a pergunta a ser respondida e em seguida será sorteado o candidato que irá respondê-la. Bem, como vocês viram aí, eu, o mediador, irei sortear primeiro a pergunta e depois o candidato que irá respondê-la. Eu peço que os candidatos, por favor, prestem atenção à pergunta, mesmo que no final só será sorteado, por último será sorteado o candidato, mas eu peço que todos prestem atenção à pergunta. Pergunta de número 13. Esta é a pergunta de número 13 que vai aparecer na sua tela a partir de agora. Reportagem do site Em Tempo traz a seguinte matéria: crianças e jovens são resgatados em situação de risco.
Há 4 dias que as crianças e as adolescentes não tomavam banho e nem se alimentavam. A mãe, dependente química, consumia droga na frente dos filhos, conforme informações das equipes de órgãos públicos que trabalham no caso. Diante de uma situação como essa, que é uma realidade em várias localidades do Brasil, como deve ser a ação do Conselho Tutelar, tanto para evitar problemas como esse, quanto para enfrentar esta situação? Eu irei agora sortear o candidato que irá responder a esta seguinte pergunta. E o candidato que irá responder a esta pergunta é a candidata Nuara. Candidata, a senhora possui agora 3 minutos para a senhora responder a pergunta que foi sorteada. Bom, a rede de atenção à criança e ao adolescente, ela não funciona sozinha. O Conselho Tutelar, ele tem diversas parcerias para realizar a função do seu trabalho, e uma parceira delas é o CRAS e o CREAS. Então, diante dessa situação, em relação a essas crianças e esses adolescentes que foram resgatados em situação de risco, o papel do Conselho Tutelar é, primeiramente, fazer o acompanhamento dessas crianças e desses adolescentes, encaminhar imediatamente o caso à delegacia de polícia, para que as pessoas que cometeram esse abandono, essa negligência com essas crianças e esses adolescentes sofram as penalidades previstas na lei. E também a atuação do Conselho Tutelar é preservar pelo bem-estar dessas crianças e desses adolescentes, juntamente ao Ministério Público. Encontrar a família que possa ficar sob responsabilidade dos mesmos e garantir proteção e os direitos básicos inerentes à pessoa humana, né? A proteção, a saúde, a educação, a alimentação dessas crianças e desses adolescentes. Candidata, muito obrigado pela sua resposta. Agora eu vou sortear mais uma pergunta e, em seguida, também sortearei mais uma vez um candidato que irá responder a pergunta que será sorteada. Pergunta de número 4. Vamos ver qual é a pergunta de número 4. Este, que é o segundo debate entre os candidatos ao Conselho Tutelar nas eleições de 2019. Esta é a pergunta número 4. Ao serem identificadas e confirmadas as violações de direitos citados no artigo 98 do ECA, devem ser aplicadas medidas de proteção aos atingidos. O candidato pode relatar 3 medidas de proteção e qual deve ser a forma de atuação do conselheiro tutelar nesses casos? Sortearei agora o candidato que irá responder a esta pergunta. O candidato, melhor dizendo que a candidata já foi, que irá responder a essa pergunta é o candidato Zé. Candidato, o senhor possui a partir de agora 3 exatos minutos para responder a pergunta que foi sorteada. Tem como repetir a pergunta novamente? Ao serem identificadas e confirmadas as violações de direitos citadas no artigo 98 do ECA, devem ser aplicadas medidas de proteção aos atingidos. O candidato pode relatar 3 medidas de proteção e qual deve ser a forma de atuação do conselheiro tutelar nesses casos? Boa noite. Nesse caso, nós, enquanto conselheiros tutelares, temos a atuação de que vamos até a casa da criança, quando sabemos que a criança está sofrendo esse tipo de negligência, pegamos a criança e a colocamos em uma casa de apoio. Casa essa onde a criança fica sempre protegida. Uma das proteções são essas. A segunda proteção é sempre ir fiscalizar. Vai fiscalizar com relação ao que está acontecendo com essas crianças. Pega essas crianças, também pode colocar num local de apoio que se chama o PPCAM. É quando a criança e o adolescente são ameaçadas de morte. E a terceira proteção, que pode ser indicada para colocar essas crianças e para que elas possam ficar livres dessa situação, é o apoio que temos com as casas de
casas de passagem. Essas casas de passagens, elas servem para colocar crianças e adolescentes quando estão em situações de risco, e essas crianças, quando estão estão em vulnerabilidade, o conselheiro tutelar ele pode atuar com essas 3 proteções. Muito obrigado, candidato. Irei sortear agora mais uma pergunta e também o candidato que irá responder a pergunta que será sorteada. Pergunta de número 15. Vamos ver qual é a pergunta de número 15. Em seguida, lembro que irei sortear o candidato que irá responder a pergunta número 15. Esta é a pergunta número 15. Sendo medida de proteção, o acolhimento institucional não pode ser confundido com alguma das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes que, eventualmente, pratiquem atos infracionais. São institutos jurídicos distintos: o acolhimento em abrigo, a internação em estabelecimento educacional. Aquele é medida protetiva e este é a medida socioeducativa que implica em privação da liberdade. O candidato pode explicar a diferença entre acolhimento em abrigo e internação em estabelecimento educacional? Em nossa região, há algum destes? O candidato que irá responder essa pergunta é o candidato Lalo. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos para a resposta. Em primeiro lugar, casa de apoio, ou casa de passagem, ou casa de acolhimento, é aquela casa que eram conhecidas como os antigos orfanatos, onde as crianças eram colocadas quando eram órfãos, não tinha pai e mãe. Na situação de hoje, essas casas de acolhimento elas funcionam como uma base de apoio às crianças que são afastadas de suas famílias, crianças que tiveram seus direitos violados, ou então que têm que ficar numa área segura, longe de agressores, estupradores, ou até mesmo da própria família que tenha cometido algum crime contra essas crianças. Então, a casa de apoio, a casa de passagem, ela serve basicamente isso, para apoiar e dar apoio, suporte a essas crianças, enquanto acontece algum trâmite judicial, seja uma audiência, seja uma decisão feita pelo juiz, para onde essas crianças devem ser encaminhadas. Também são importantes porque ela serve quando a criança no município ela não tem nenhuma família extensiva, ela não tem nenhum familiar que queira ficar com ela quando ela tem esse vínculo tirado dos genitores. Então, casa de passagem é isso, é uma instituição de apoio, de abrigo. Já a outra situação, a casa de acolhimento, ou como a gente conhece, o Lar do Garoto, por exemplo, são casas onde servem como prisões, que servem para menores infratores, que são encaminhados lá por terem cometido os atos infracionais, e são encaminhados lá pela justiça após terem seus casos julgados e definidos pela justiça comum. Sabendo que esses menores, quando internados nesses abrigos, como o Lar do Garoto, que é o mais conhecido que a gente tem, eles não podem passar de 3 anos de internação. Ou seja, a primeira medida ele é internado por 45 dias, pode ser prorrogado por mais 45, vai depender do caso ou do crime que ele cometeu, tá certo? Dependendo da situação, ele pode continuar lá por 2, mas não pode passar 3 anos, até porque o adolescente, quando ele comete o ato infracional, ele, apesar de ter cometido quando menor de idade, completou os 21 anos, ele tem que sair desse estabelecimento. Na nossa região, nós não temos casas de apoio. Nós temos uma casa de apoio em Esperança, porém, é necessário que se esteja um consórcio entre as prefeituras para poder manter o lugar. Então, no caso de Alagoa Nova, se nós fôssemos usar a casa de apoio em Esperança, seria necessário que a prefeitura entrasse em contrapartida para poder, assim, manter qualquer criança que nós fôssemos encaminhar para lá. Então, a maior dificuldade que o Conselho Tutelar tem hoje é justamente a falta de uma casa de apoio ou então o vínculo financeiro com outra casa aqui da nossa região.
Muito obrigado, candidato. E antes de seguir com o sorteio das perguntas e com os candidatos que irão responder as perguntas sorteadas, quero convidar você a curtir a página do Facebook da Mix Web TV, a compartilhar esse debate. A você que assistiu o primeiro debate, compartilhe esse segundo. E amanhã teremos o terceiro e último debate, esse que é o debate produzido pela Mix Web TV, entre os 18 candidatos a Conselho Tutelar. Como são 18 candidatos, a Mix Web TV decidiu dividir em 3 debates, onde cada um deles recebemos 6 candidatos. Ontem recebemos 6 e hoje estamos recebendo mais 6 e amanhã também, encerrando este, que são os 3 blocos, que são os 3 debates a candidato a Conselho Tutelar. Amanhã receberemos mais 6 candidatos. Vamos dar continuidade agora ao segundo bloco, onde eu sortearei a pergunta e em seguida o candidato que irá responder a pergunta sorteada. A pergunta número 12. Esta é a pergunta de número 12, que aparecerá agora na sua tela. O site G1, do dia 3/6/2015, traz a seguinte reportagem. Um menino de 11 anos, que já tinha se envolvido em um roubo de veículos e troca de tiros com policiais militares no último mês, foi novamente apreendido. Agora, o garoto havia acabado de roubar um celular em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Na sua opinião, como deve ser a atuação do Conselho Tutelar para evitar casos como esses e, caso eles venham ocorrer, como deve agir o Conselho diante da situação? Vamos agora sortear o candidato que irá responder a esta pergunta. O candidato que irá responder essa pergunta é o candidato Gustavo. Candidato, o senhor possui, a partir de agora, 3 exatos minutos para responder a pergunta que foi sorteada. Poderia repetir a pergunta, por favor? Na sua opinião, como deve ser a atuação do Conselho Tutelar para evitar casos como esses, no caso de uma criança que ela tinha sido presa e depois ela voltou a roubar novamente e foi apreendida pela polícia. Como deve ser a atuação do Conselho Tutelar para evitar casos como esses e, caso eles venham ocorrer, como deve agir o Conselho diante da situação? Bem, boa noite a todos. É importante relatar que o Conselho não trabalha sozinho. Então, o Conselho trabalha em rede. Então, o Conselho pode, com outros órgãos, pegar esse menor infrator e colocar em alguns projetos sociais para tentar mudar as suas atitudes, ou, se continuar, o Conselho pode, no ato, procurar a Polícia Militar e tentar resolver da melhor forma a situação. Muito obrigado, candidato. Irei sortear agora mais uma pergunta e, em seguida, o candidato que irá responder a pergunta que foi sorteada. Lembrando que você está assistindo a esse que é o segundo encontro entre os candidatos ao Conselho Tutelar nas eleições de 2019 no município aqui de Alagoa Nova. A pergunta de número 8. Vamos ver qual é a pergunta. Em seguida, eu irei sortear o candidato que irá responder a pergunta número 8. Essa é a pergunta que aparecerá agora na sua tela. Artigo 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente de armas, munições e explosivos e bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, entre outras proibições que constam no artigo. Ao ser acionado, devido ou não ao cumprimento do artigo desta lei, como deve proceder o conselheiro tutelar? O candidato que irá responder essa pergunta, eu vou sortear agora e vamos ver quem é o candidato que vai responder a esta pergunta. O candidato que irá responder é o candidato Wilson. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos para responder a pergunta que foi sorteada. Boa noite. Sabemos que a venda de armas e a venda de drogas, ilícitas a menores é crime. A partir do momento que o Conselho Tutelar tiver conhecimento de que algum adulto está fazendo esse tipo de comércio com uma criança, com um jovem, com um adolescente, o Conselho Tutelar precisa acionar a Polícia Militar e, em busca desse jovem,
tirar esse jovem do local. A Polícia Militar em si vai fazer a prisão, caso em flagrante, do sujeito, né, que está fornecendo esse tipo de material para a criança, e daí o Conselho Tutelar vai encaminhar a criança para os órgãos competentes, né, para ele ser assistido pela assistência social, e caso ele tenha cometido algum crime, para que ele possa ir para órgãos de jurisdição maior. Muito obrigado, candidato. E agora irei sortear a última pergunta e também o último candidato que irá responder. Este que é o segundo bloco do segundo debate, do segundo encontro entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. Lembro a vocês que as eleições acontecerão no dia 6 de outubro e aqui no município de Alagoa Nova você tem dois locais para que você possa exercer seu voto. Um na Escola Professora Violeta Costa de Souza e o outro na Escola Manuel Martins, do povoado do São Tomé. Irei agora sortear a última pergunta e também o último candidato que irá respondê-la. Pergunta 18. Vamos ver qual é a pergunta de número 18. Esta é a pergunta número 18. O conselheiro tutelar é um guardião dos direitos à infância e adolescência. Tem o dever de aconselhar os pais, ouvir reclamações, apurar denúncias de abuso e maus tratos e avisar a justiça caso uma criança esteja em perigo. O problema é que há reações violentas contra esse trabalho tão importante. Eleito conselheiro tutelar, o senhor não teme retaliações por parte de acusados de abusos e maus tratos a crianças e adolescentes, ou até mesmo por parte dos menores, ao se envolver em casos que são de ofício do cargo? Caso sofra alguma agressão, como agir diante do fato? O candidato que irá responder essa pergunta foi o único candidato que sobrou, o candidato Falbanês. Mesmo assim, eu vou sortear para que a gente possa confirmar. Então, como já era de se esperar, o candidato Falbanês irá responder a última pergunta do segundo bloco do debate realizado pela Mix Web TV. Candidato, 3 minutos. Sobre essa pergunta é o seguinte: quando a gente entra para ser candidato a conselheiro tutelar, a gente já entra sabendo os prós e os contras. Então, no momento que a gente entra para ser um candidato a conselheiro, a gente sabe todo o risco que tem. É função, a gente sabe o trabalho que tem o conselho tutelar, a gente sabe que é um trabalho de risco. Só que no momento que a gente pega e coloca o nosso nome à disposição, a gente está nos expondo, a gente está sujeito a ser eleito. E no momento que você é eleito, você tem que fazer um trabalho que realmente, às vezes, tem um risco. E é aquela coisa, toda medida que o Conselho Tutelar faz, ele tem que ter o suporte da polícia e do poder jurídico. Então, no momento que o conselheiro tutelar é ameaçado ou agredido, ele está respaldado pela justiça. Ou seja, toda medida a partir daí, agressão física, não só ao conselheiro tutelar, mas a qualquer cidadão, é crime. Então a gente vai, encaminha para a justiça e aí as pessoas que agrediram respondem criminalmente, tanto em ameaça, tanto em agressão ou qualquer outra circunstância que ameace a vida do conselheiro tutelar. Muito obrigado. Esse foi o candidato Falbanês, que encerrou o segundo bloco deste, que é o segundo debate entre os candidatos a conselho tutelar nas eleições de 2019. Nesse segundo debate, estamos recebendo o candidato Gustavo, o candidato Zé, o candidato Falbanês, o candidato Wilson, o candidato Lalo e a candidata Nuara. Agradeço a você pela sua audiência e pela sua companhia. Farei agora mais um intervalo e daqui a pouco voltaremos com o terceiro e penúltimo bloco do debate produzido pela Mix Web TV nas eleições de 2018. Debate para Conselheiro Tutelar de Alagoa Nova. Oferecimento Paraíba de Prêmios. CIEP Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira. Arruda Material de Construção. Martins Móveis. Estúdio Mix Digital. Nélio Marques Artes Gráficas. Aninha Modas. Pimentel Gás. Turismania Excursões. Mercadinho Preço Bom. Vidraçaria Vitor. ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova.
Hortifruti do Sertão e nossaloja.com. Imprima uma nova imagem ao seu projeto. Soluções em comunicação visual é com Nélio Marques Artes Gráficas. Trabalhos com cartões de visita, panfletos, folders, logotipo e banners para as redes sociais, artes digitais e edição de vídeo. Pensou em impressão? Pensou Nélio Marques Artes Gráficas. Contato 98219-7595. Debate para Conselheiro Tutelar de Alagoa Nova. Oferecimento Paraíba de Prêmios. CIEP, Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira. Arruda Material de Construção. Martins Móveis. Estúdio Mix Digital. Nélio Marques Artes Gráficas. Aninha Modas. Pimentel Gás. Turismania Excursões. Mercadinho Preço Bom. Vidraçaria Vitor. ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova. Hortifruti do Sertão e nossaloja.com. Você está acompanhando pela Mix Web TV a segunda noite do debate dos candidatos ao Conselho Tutelar aqui do município de Alagoa Nova. Esse debate, que foi idealizado e também produzido pela Mix Web TV e mostrando a vocês aí os candidatos, que estão participando nesta noite aqui, e você vai poder escolher 5 desses candidatos que serão eleitos para trabalhar por 4 anos aqui no município de Alagoa Nova, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Quero lembrar mais uma vez que a eleição será no próximo domingo, dia 6 de outubro. Temos 2 locais de votação, a Escola Violeta Costa, que fica ali no Parque da Lagoa, e a Escola Manuel Martins, lá no São Tomé. Você pode votar em 5 candidatos. Olha, queremos também convidar você a curtir a nossa página da Mix Web TV no Facebook, também compartilhar para que muita gente possa ver aí esse debate e possa escolher certo os seus candidatos. Queremos agradecer também aos colaboradores, o pessoal que está colaborando com a gente para que esse debate possa ser realizado. Lembrando mais uma vez que amanhã teremos a última parte desse debate, a presença de mais 6 candidatos ao Conselho Tutelar. Queremos agradecer ao Paraíba de Prêmios, a CIEP, Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira, Arruda Material de Construção, Martins Móveis, Estúdio Mix Digital, Nélio Marques Artes Gráficas, panfletos, cartão de visita e arte digital. Falar com o nosso amigo Nélio. Aninha Modas, Pimentel Gás, Turismania Excursão, que está completando um ano e está com novidades para o mês de novembro. Mercadinho Preço Bom, Vidraçaria Vitor, ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova, Hortifruti do Sertão, nossaloja.com, Tiago Festa e SE Publicidade. Então você está acompanhando pela Mix Web TV essa segunda noite de debate que a gente vai seguir agora. Voltamos com mais um debate produzido pela Mix Web TV, esse que é o segundo debate entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. A gente volta agora com o terceiro bloco e vamos conhecer as regras do terceiro bloco. As perguntas serão feitas através de vídeos previamente gravados por pessoas da sociedade alagoanovense. O mediador irá sortear o candidato a responder e, em seguida, sorteará o vídeo a ser exibido para esse candidato sorteado e assim sucederá com os demais.
Os candidatos irão dispor de até 3 minutos para a resposta. Bem, essas são as regras do terceiro bloco e eu peço aos candidatos que, por favor, prestem atenção ao vídeo, porque, inclusive, o próprio regulamento do debate diz que o vídeo só poderá ser repetido uma única vez. Então, se infelizmente os senhores candidatos não entenderem a pergunta do vídeo, infelizmente a gente não pode voltar a repetir o vídeo. Eu irei agora primeiro sortear o candidato e em seguida o vídeo que será colocado na sua tela daqui a pouco. E o candidato que abrirá o terceiro bloco é o candidato Gustavo. Candidato, peço que o senhor se prepare. Eu vou sortear a partir de agora o vídeo. O vídeo aparecerá na tela e voltará com o senhor. E o senhor tem 3 exatos minutos. Vídeo 17. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo 17. Lembrando que esses vídeos foram gravados por pessoas da sociedade alagoanovense. Quem gravou o vídeo foi Júlio César, que é advogado da nossa cidade. Vamos ver o vídeo. Olá a todos, gostaria de parabenizar desde logo a Mix Web TV pela promoção desse debate importante para que os cidadãos de Alagoa Nova possam escolher seus candidatos de uma maneira mais racional, associando a afinidade com a competência. Então, também quero cumprimentar os candidatos que se dispõem a concorrer a um cargo bastante sensível e de bastante importância e com isso contribuir de uma maneira mais efetiva na vida da sociedade alagoanovense. Minha questão para fomentar este debate tem a ver com a influência da compreensão política na legislação e na possível atuação dos conselheiros. O espectro político que ganhou a última eleição nacional, ele tem feito críticas contundentes à legislação protetiva da criança e do adolescente, ao sistema de proteção integral, associando a um aumento da criminalidade, vinculando essa proteção ao aumento da criminalidade. Então, considerando essa evolução legislativa, e o cargo que os senhores e senhoras pretendem ocupar, qual a opinião de vocês acerca do ECA e das demais normas de proteção à criança e do adolescente? Candidato, 3 minutos para a resposta do vídeo. Bem, muito oportuno a pergunta diante da situação ao qual vivemos hoje em dia no Brasil, né? Bem, vamos falar um pouco de como surgiu o ECA para podermos entender a sua importância, né? Então, o ECA surge na década de 90, junto a algumas declarações dos direitos humanos, e ele vem para exatamente servir de base do que já pedia a Constituição de 88, né? Então, tem algumas pessoas que é contra, eu acho que isso é até falta de inteligência, vamos dizer assim, porque o ECA vem atuar quando o direito de uma criança é ameaçado. Então, não é para defender bandido, muito menos para servir de coisas simples. O ECA é bastante complexo e regulariza e normaliza e dá apoio ao trabalho do conselheiro tutelar e dá uma base para esse trabalho. Bem, a minha resposta é essa. Muito obrigado, candidato. Irei agora sortear mais um dos candidatos que irão responder e também mais um vídeo que será colocado na tela. E mais uma vez peço que os candidatos prestem atenção ao vídeo, que o vídeo só será colocado uma vez para os senhores e para você que está nos assistindo aí em casa. O candidato ou candidata que irá responder a pergunta do vídeo é o candidato Zé. Candidato, peço que o senhor se prepare. Vamos ver o vídeo que será sorteado. Vídeo número 6. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo número 6. Elinalva Oliveira, que é assistente social aqui na nossa cidade. Vamos ver o vídeo.
Uma boa noite a todos os internautas da Mix Web TV e aos candidatos. A minha pergunta é a seguinte: como deve funcionar a chamada rede de proteção à criança e ao adolescente? Obrigado e boa sorte a todos. Candidato, 3 minutos para a resposta. Boa noite. Uma pergunta muito interessante quando se fala de rede de proteção à criança e adolescente. Nós, enquanto órgão Conselho Tutelar, somos um órgão que, no ECA já fala, né? É um órgão que protege direitos de crianças e adolescentes. E como se falar dessa proteção? A proteção vem desde os direitos violados à criança negligenciada. Porque a partir do momento que a criança tem seus direitos violados, ela é negligenciada por parte da sociedade, seja em casa, seja em uma escola, seja em um departamento particular. Essa proteção tem que ser vinculada durante a união que se faz Conselho Tutelar, CREAS, CRAS, NASF. Por que a importância do CRAS? A importância do CRAS, porque o CRAS nos dá um suporte com psicóloga, com assistente social, e você fala do NASF. O NASF é um órgão muito importante no Conselho Tutelar, quando se trabalha em parceria, porque o NASF também nos disponibiliza assistentes sociais voltadas para a área da saúde, voltada para a área da educação. E quando se tem essa parceria, se tem esse fortalecimento, esse órgão se torna uma corrente. Corrente essa que, quando está fragilizada, seja em um desses órgãos que eu citei, aí sim, a criança e o adolescente ficam à mercê da situação. Porque essa corrente, ela tem que andar em união. O CREAS é um órgão muito importante que aqui na nossa cidade não tem. O CREAS que abrange a nossa cidade daqui é o de Remígio, regional de Remígio, que no entorno abrange a Lagoa Nova, Areal, Remígio, Lagoa Seca, Areia. São 9 cidades ao todo, não me recordo as demais. Mas o CREAS faz um trabalho muito importante, vindo na nossa cidade, de 2 em 2 vezes por mês. Por que 2 em 2 vezes? Porque ele já tem essa demanda das outras cidades. Então, vários casos que nós pegamos, e casos que são muito importantes e que estão com urgência, nós colocamos na frente de outros casos que não têm tanta urgência, e o CREAS nos dá esse suporte através de quê? De visitas. Visitas essas que nós acompanhamos, disponibilizamos o carro do Conselho Tutelar, que é um carro voltado para o trabalho do Conselho Tutelar, seja em ocorrências, seja em visitas. Então, a importância da proteção. A proteção é o NASF, é o CREAS, é o CRAS, é o Conselho Tutelar, é a Polícia Militar. Então, assim, o que é que acontece? Todos esses órgãos se unindo em corrente, criança e adolescente sempre terão seus direitos protegidos. Muito obrigado, candidato. Eu irei agora sortear mais um candidato que irá responder a um vídeo e também sortear mais uma vez um vídeo. Vamos ver agora qual é o candidato. Já sorteei 2 vídeos, 2 candidatos. Vamos ver quais são os próximos que serão sorteados. O candidato ou a candidata que irá responder a pergunta do vídeo é o candidato Falbanês. Candidato, peço que o senhor se prepare. Vamos ao vídeo. Vou sortear agora o vídeo. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo para que o candidato Falbanês possa responder a pergunta que está no vídeo. Vídeo número 9. Quem gravou o vídeo número 9 foi Railton Camilo Diniz, empresário da nossa cidade. Vamos ver o vídeo. Boa noite a todos que estão assistindo nesse momento. Boa noite aos candidatos. Quero parabenizar o trabalho do Conselho Tutelar no nosso município. Dizer que já precisei do trabalho do Conselho Tutelar, onde muita gente fala que que o Conselho Tutelar não faz nada, mas eu quero dizer que é um trabalho feito para as crianças e os adolescentes, onde não pode ser divulgado. Então, por mais que trabalhe, é um trabalho que tem que ficar em sigilo. E queria saber de você, caso sendo eleito, em caso de abandono de incapaz, qual é o procedimento que deve ser feito
pelo conselheiro tutelar. Candidato Fabanês, 3 minutos para a resposta. Primeiramente, obrigado pela pergunta, Railton. Eu gostaria de dizer o seguinte: no caso de denúncia de abandono de incapaz, primeiro é feita a análise. Se realmente aquela denúncia procede, se realmente é aquela situação, qualquer denúncia é feita uma análise. No medida que é feita a análise, que o conselheiro atende que a criança realmente foi abandonada, que entende todas as circunstâncias e vê que aquele ato de abandono de incapaz foi realmente aconteceu, ele toma a medida protetiva, retira a criança do local, chega e manda a ordem diretamente para o judiciário, né? Porque é lá onde vai ter a pena para a pessoa que abandonou a criança, porque o Conselho Tutelar, na verdade, serve de encaminhamento. O Conselho Tutelar tem a única função ali de dar a medida protetiva, retirar a criança de situações de risco. Então, ela recolhe a criança e, se a denúncia proceder, aí sim encaminha ao Ministério Público, onde ele vai tomar as medidas necessárias para ver a situação daquela criança, se ela vai realmente ser retirada da guarda dos pais, se os pais vão responder a alguma punição ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Vamos agora a mais um vídeo e também a mais um candidato. Eu vou sortear a partir de agora e vamos ver qual dos candidatos que vão ser sorteados e os vídeos que serão sorteados juntamente com a pergunta. O candidato que irá responder a pergunta é o candidato Lalo. Candidato, eu peço que o senhor se prepare. Vamos sortear agora o vídeo. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo juntamente com a pergunta que vai estar presente no vídeo. Vídeo número 10. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo número 10. Danilo França, ele que é representante da Unefam. Boa noite a todos, amigos e amigas, candidatos a conselheiros tutelares da cidade de Alagoa Nova. Meu nome é Danilo, eu estou aqui na condição de representante da Unefam, União dos Evangélicos da cidade de Alagoa Nova, né? E a minha pergunta para vocês, candidato a conselheiro tutelar, é: o que vocês, enquanto conselheiro, podem fazer quando se deparam com menores de idade em local público consumindo bebida alcoólica e drogas ilícitas, né? Esta é a pergunta que eu deixo para vocês nessa noite, né? E que vocês possam responder, né? Para que a gente venha tirar as nossas dúvidas, né? E é isso, né? Eu agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a todos e que domingo, né, ganhe aquele que tiver mais capacidade. Candidato, 3 minutos para a resposta. São dois temas bastante pertinentes à nossa sociedade, a questão de drogas e bebida alcoólica, principalmente quanto à relação do Conselho Tutelar. Muitos ainda têm o pensamento errôneo de que o Conselho Tutelar tem função e tem poder de polícia para chegar e fazer o enquadramento desses jovens que estão consumindo álcool e fumando drogas ilícitas. Porém, essa função de abordagem funciona única e exclusivamente para a Polícia Militar e Polícia Civil. Por quê? Beber não é considerado crime. Me mostre alguém que beber seja crime, até porque se fosse, eu garanto que 99% da população brasileira ou mundial estaria presa. Fumar também não é crime, senão várias pessoas também estariam presas. Agora, o artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele preconiza que é proibido e considerado crime beber, fornecer, ministrar qualquer tipo de substância entorpecente ou bebida alcoólica a menores de idade. Então, no caso, quando tem crianças ou adolescentes bebendo em meio de rua, o que o Conselho Tutelar tem que se fazer, se caso chegue a denúncia, é procurar quem foi que vendeu, para aí sim representar a autoridade judiciária, seja ela a Polícia Civil, ou então Polícia Militar, ou então ao promotor de justiça,
para fazer o enquadramento do dono do estabelecimento, como várias vezes nós fizemos esse tipo de serviço aqui na cidade, onde alguns donos de estabelecimentos comerciais, infelizmente, tiveram que ser detidos e fazer todo o procedimento, tanto na delegacia daqui como de Esperança. E a questão de fumar drogas ilícitas ou outras substâncias vai competir primeiramente o quê? As pessoas devem fazer a denúncia ao conselho, mas não é o conselho que vai se dirigir até o local, por dois motivos. Um, porque no Estatuto da Criança e do Adolescente não está preconizado em nenhum dos seus artigos que o Conselho Tutelar tem poder de fazer as abordagens policiais. Outra, por questão de segurança. Conselheiro tutelar nenhum tem esse poder e, principalmente, não vai se arriscar porque a gente não sabe quem está armado com facas, quem está armado com armas de fogo. Então, é mais por uma questão de lógica. Outra coisa também que não tem é a questão da preparação que a polícia civil ou militar tem para fazer esse tipo de abordagem. O que é que compete ao Conselho Tutelar quando esses menores que estão bebendo são apreendidos, ou bebendo ou fumando? A única coisa que o Conselho Tutelar faz é localizar os pais para que eles sim acompanhem os seus filhos na delegacia de polícia ou qualquer estabelecimento judiciário que eles sejam encaminhados. Posteriormente, dependendo da situação, fazer o acompanhamento, acionando toda a rede de proteção. Muito obrigado, candidato, e vamos dar continuidade a esse, que é o terceiro bloco do segundo encontro entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. Irei agora sortear mais uma vez mais um candidato, em seguida o vídeo onde vai estar presente uma pergunta e o candidato ou candidata que vai ser sorteado vai responder. Candidata no área que vai responder a próxima pergunta que estará no vídeo e que eu sortearei agora. Vídeo número 3. Vamos ver quem foi que gravou para a gente o vídeo número 3. Givaldo Serafim, agente da Defesa Civil. Boa noite. Sou Givaldo Serafim, coordenador de Defesa Civil do município de Alagoa Nova. Desejar a todos vocês uma boa noite, né? Sabemos que nós estamos nas vésperas de um novo pleito, né? Onde elegeremos um novo conselho que tem um trabalho muito árduo. E a pergunta é a seguinte: drogas e juventude. Qual será a nova proposta dos senhores conselheiros com relação às drogas, que a cada dia vem tomando espaço em nossa cidade e principalmente em nossa juventude? Quais as autoridades que estarão alinhadas nesse desafio, sabendo que sozinho é impossível mostrar resultados positivos? Esse é o grande desafio. No mais, meu muito obrigado. Candidata no área, 3 minutos para a resposta do vídeo. Bom, sabemos que o problema das drogas é um problema que afeta o mundo inteiro. E em relação aos adolescentes que vêm consumindo drogas, a função do Conselho Tutelar em relação a isso é fazer o acompanhamento desses adolescentes junto aos pais. E se realmente eles estejam consumindo essas drogas, utilizado o serviço do CREAS para que os mesmos eles sejam encaminhados à internação, mas ao CAPS, para serem encaminhados à internação. Só que, para isso, nós precisamos do apoio da família desse adolescente, precisamos também da aceitação do adolescente em querer ser tratado e, posteriormente, precisamos mais de políticas públicas eficazes para que esse adolescente possa ser inserido na sociedade depois do seu tratamento. Sabemos que o serviço de fortalecimento de vínculos aqui no nosso município está um pouco eficaz. Infelizmente, acabou, mas
o Conselho Tutelar ele tem por obrigação em requisitar esses serviços para que esses adolescentes eles sejam inseridos na sociedade após o seu tratamento. Candidata, muito obrigado. Vamos agora para o último candidato e vídeo que será sorteado nesse terceiro bloco. Como é de lógica, o candidato Wilson é que vai responder a pergunta do vídeo. Vamos agora sortear o vídeo e vamos ver quem gravou e juntamente com a pergunta que vai estar no vídeo. Vídeo 11. Vou mostrar, eu peguei aqui 2, mas como eu vi primeiro o vídeo 11, vou devolver aqui o vídeo número 8, tá bom? Vídeo 11. Vamos ver quem foi que gravou o vídeo 11. Jailson Pereira de Ataíde, professor aqui de Alagoa Nova. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o convite de Hernandes, para participar desse evento importante para a nossa sociedade alagoanovense, que tudo que vem através da discussão, através da oportunidade de se debater é importante para o crescimento da nossa cidade. E esse momento, ele vem a calhar com a vivência que nós estamos durante todo esse processo social que vivemos, E queria parabenizar, não só parabenizar a Hernandes, mas toda a equipe, os candidatos ao Conselho Tutelar que estão presentes. E queria me reportar a seguinte situação, ou a seguinte pergunta. O Conselho Tutelar é um órgão super importante, é um órgão municipal, é um órgão não vinculado, é um órgão permanente. Uma vez criado, ele não pode ser mudado, ele não pode ser extinto. E tem um papel significativo de grande importância na nossa sociedade por tratar diretamente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. E a gente sabe que ao longo do tempo, essas são as fragilidades da nossa sociedade. Pergunto eu a vocês, conselheiros, vocês, ao momento que estão disputando essa vaga para conselheiro tutelar, até que ponto os senhores estão preparados intelectualmente, moralmente e psicologicamente para tratar com os filhos das famílias de Alagoa Nova? É isso que eu queria questionar a vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade. Candidato, 3 minutos para a resposta. Bem, respondendo ao amigo Jailson, boa noite a todos novamente. Estamos, todos os 18 candidatos, já, de certa forma, capacitados psicologicamente, capacitados moralmente, porque precisamos seguir uma série de regras para conseguir nos tornarmos candidatos. Eu me considero muito capaz, graças a Deus, não respondi a nenhum tipo de chamado da polícia, nunca cometi nenhum crime, tenho minha idoneidade, tenho uma vida, graças a Deus, muito justa, muito reta, muito ligada e centrada, não ando fora do caminho da lei, como posso dizer assim. Psicologicamente, sou muito bem, também, graças a Deus, tive uma base familiar muito boa para isso, uma família unida, uma família que sempre está lá firme e forte, e é muito importante a base familiar. E o outro era... Bem, o senhor, Foram duas perguntas, 3, se eu não me engano. Isso. Foram 3. Eu continuo. Sim. Mas, enfim, eu não lembro exatamente qual foi a outra, mas eu me considero muito apto a estar pleiteando o cargo de conselho tutelar. Já desenvolvo. A pergunta é sobre... deixa eu ver aqui. Sim, se eu sou capacitado a estar lá lidando com as crianças. Sim, sou bem capacitado. Já trabalho com crianças e adolescentes há muito tempo. Na minha comunidade, eu desenvolvo esse trabalho há mais tempo do que na Cajamã. Sempre fui muito bem respeitado. Inclusive, as crianças lá me chamam de tio, Todas as crianças de onde eu moro me chamam de tio. Chegam lá em casa dando a bênção. O pessoal até ri da situação, porque eu tenho muitos sobrinhos
Então, creio eu que, estando eu correto aí no que se diz as leis, estando eu apto, né, psicologicamente, estando eu muito bem, tendo eu uma muito boa relação com crianças, né, eu creio que sou bastante capacitado. Muito obrigado, candidato. Esse foi o candidato Wilson, que encerrou esse, que é o terceiro bloco desse segundo debate, segundo encontro entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. Eu vou fazer agora mais um rápido intervalo e volto já com o quarto desse, que é o segundo debate entre os candidatos a conselheiro tutelar. Até já. Conselheiro Tutelar de Alagoa Nova. Oferecimento Paraíba de Prêmios. CIEP, Clínica Integrada Dr. Eucleudo Pereira. Arruda Material de Construção. Martins Móveis. Estúdio Mix Digital. Nélio Marques Artes Gráficas. Aninha Modas. Pimentel Gás. Turismania Excursões. Mercadinho Preço Bom. Vidraçaria Vitor, ACAN, Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova, Hortifruti do Sertão e nossaloja.com. Você está acompanhando pela Mix Web TV mais uma noite de debate dos candidatos ao Conselho Tutelar aqui do município de Alagoa Nova. Mais uma vez falando para vocês da importância do voto, tá certo? Mesmo sendo um voto que você pode optar por votar ou não, mas é importante porque o Conselho Tutelar é um órgão que trabalha na defesa dos direitos da criança e do adolescente do nosso município. Você pode escolher aí 5 candidatos. A eleição será dia 6 de outubro, 2 locais de votação, vou repetir, Escola Violeta Costa, aqui no Parque da Lagoa, e lá no São Tomé tem a Escola Manuel Martins. Queremos agradecer a todos que estão acompanhando, lembrando que você pode curtir a nossa página lá no Facebook, compartilhar para que um número grande de pessoas possam ver este debate e poder escolher o seu candidato, né? E escolher bem aqueles que vão trabalhar por 4 anos aqui no nosso município no Conselho Tutelar. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com o último bloco desse debate, lembrando que amanhã teremos mais uma noite de debate com a presença de mais 6 candidatos ao Conselho Tutelar. E você pode acompanhar aqui na Mix Web TV. Queremos agradecer aos colaboradores, os amigos que colaboraram para que esse debate fosse realizado aqui na Mix Web TV, que é uma inovação, uma novidade este ano na eleição para o Conselho Tutelar. A Mix Web TV teve essa ideia brilhante de realizar este debate para que vocês possam conhecer melhor os candidatos e escolher os 5. Vamos lá, Paraíba de Prêmios, CIEP, Clínica Integrada, Dr. Eucleudo Pereira, em Campina Grande, Arruda Material de Construção, para você que vai construir ou reformar. Arruda Material de Construção tem tudo que você precisa. Martins Móveis, móveis e eletrodomésticos, melhor preço da cidade. Estúdio Mix Digital, presente nos momentos mais especiais da sua vida, fotografia, filmagem, tudo isso fala lá com o Hernandes. Nélio Marques Artes Gráficas, panfletos, cartão de visita, arte digital. Aninha Modas, para você que gosta de se vestir bem, andar na moda, visite Aninha Modas. Pimentel Gás, Turismania Excursões, completando 1 ano em novembro e tem novidades, aguardem. Mercadinho Preço Bom, o lugar certo da sua economia. Também queremos agradecer à Vidraçaria Vitor,
a Associação dos Comerciantes de Alagoa Nova, ACAN, que é responsável aqui por esse espaço, onde foi montado esse estúdio, de onde estamos transmitindo até você este debate. Hortifruti do Sertão, frutas e verduras, nossa loja.com, Tiago Festa e SE Publicidades, nossa divulgação, seu sucesso, fazendo gravações e também divulgação. Daqui a pouquinho voltamos com o último bloco deste debate e mais uma vez lembrando a você que amanhã, a partir das 8 horas, teremos a terceira noite do debate com os candidatos ao Conselho Tutelar aqui do nosso município. Queremos agradecer a INC, provedor de internet mais rápida da cidade. Voltamos com o último bloco do nosso debate. Daqui a pouquinho a gente volta com o quarto e último bloco do debate, que está acontecendo nesta noite, transmitido pela Mix Web TV. Você pode curtir, compartilhar para que um bom número de pessoas possa ver este debate e escolher 5 candidatos, 5 dos candidatos a Conselho Tutelar, o pessoal que vai trabalhar aí nos próximos 4 anos no Conselho Tutelar do nosso município. Vamos ao quarto e último bloco. Voltamos com o quarto e último bloco desse, que é o segundo encontro entre os candidatos a conselheiro tutelar nas eleições de 2019. Nesse quarto bloco, teremos as considerações finais de cada um dos candidatos. E a ordem de considerações finais de cada um dos candidatos vai ser a mesma desde o início do debate, que, lembro a vocês, foi definida através de um sorteio prévio. Iniciaremos esse quarto bloco com as considerações finais e agradecimentos do candidato Gustavo. Candidato, o senhor possui agora 3 minutos para os seus agradecimentos e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix. Bem, mais uma vez, boa noite. E queria só dizer que coloquei meu nome à disposição de Alagoa Nova, vendo em vista que estou preparado para o cargo. Além do trabalho voluntário, como já falei, realizei o curso em Direitos Humanos, também realizei o curso em Formação de Conselheiros Tutelares, ambos disponibilizados pelo Governo Federal, pelo Ministério do MEC. Bem, e o diferencial de um conselheiro é ele conhecer o seu campo de atuação. Então, eu sou nascido e criado no bairro de Santa Luzia, onde conheço de perto as dificuldades e as virtudes, como também conheço os problemas que nossas crianças e nossos adolescentes daquele bairro enfrentam. Então, se eleito, venho para somar forças em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Para agradecer, primeiramente, agradecer a Deus pelo dom da vida, por ter me dado forças nessa caminhada que não foi fácil. A minha família, que é a base e que está junto comigo nessa caminhada, aos meus amigos que acreditam no meu potencial e que diariamente me incentivam, a toda a Alagoa Nova, que me recebeu com muito carinho em suas casas, que abriu suas portas, que me escutou, que me questionou, que me perguntou e que vem me apoiando nesse percurso. Meu muito obrigado a todos que confiarão seu voto no próximo domingo, dia 6. Bem, e mais uma vez eu peço humildemente que votem no 66, no Gustavo Félix. Muito obrigado, candidato. Esse foi o candidato Gustavo, que abriu o quarto bloco com as considerações finais de todos os 6 candidatos que estão presentes no nosso estúdio. O próximo candidato que fará suas considerações finais e seus agradecimentos é o candidato Zé. Candidato, o senhor possui, a partir de agora, 3 minutos para os seus agradecimentos. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no debate da Mix. Boa noite mais uma vez, telespectadores. Primeiramente, agradecer a Deus. Segundo, a Nando e a seu irmão Teixeira por realizar esse debate, onde um debate muito proveitoso e que é a última vez que nós estamos falando à disposição